Boa noite. Eu sou surda. O meu nome é Sheila. Este é o meu sinal. E eu sou professora de Libras Infantil. Trabalho com crianças surdas. E também com um grupo de convivência que são alunos adultos surdos. Trabalho na APAS. Muito bom a presença de todos vocês aqui nessa noite. Será um momento muito especial. Agora, quero chamar para estar aqui presente conosco a diretora da APAS. Este é o sinal dela e o nome dela é Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Hoje é um dia muito especial para a APAS, porque nós teremos hoje diversas palestras e o nosso encontro de comunidades surdas da região serrana, onde teremos um foco na família. A família, ela detém um papel muito importante na vida das pessoas surdas. Nós precisamos acreditar e confiar no potencial de todos. Eu estou muito feliz também e quero agradecer a presença de cada um. E eu desejo que esse evento de hoje seja um momento de troca de experiências e de conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Então, agora vamos chamar a primeira palestrante da noite. O sinal dela é este e o nome dela é Aline. Ela tem 2 filhos surdos e também trabalha como intérprete de Libras. Qual é o tema que a Aline irá apresentar? Desafios na superação da criação de filhos surdos. Como a família pode melhorar a comunicação dentro de casa? Seja bem-vinda, Aline. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, o convite da APAS. Infelizmente, os meus filhos não puderam estar aqui hoje em razão do trabalho deles. Eles trabalham em empresas e é muito difícil a liberação. Mas eu desejo que eles gostariam muito de estar aqui nessa palestra, conhecendo vocês e tendo um momento de troca. Então, eu vim aqui representando a minha família. Gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência e como acontece a nossa vida em família. Vou pedir também que os intérpretes sinalizem, porque hoje nós temos um público variado e também existe a variação linguística do Rio Grande do Sul. Pode ser? Antes, eu queria pedir para botar um videozinho de um recadinho do Andrei e da Tainá, que deixou para vocês, com um carinho que eles fizeram, tá bom? Gostaríamos de estar participando aí, junto com vocês, nessa palestra. Desejamos todos que estejam aí, que possam estar ajudando o nosso pai e nossa mãe também, que eles tenham um ótimo discurso. Um abraço a todos vocês e um beijo. Até mais. Eu sou a Andrei e essa Tainã. Infelizmente, hoje não podemos estar aí presente nesse evento legal.
da APAS, porque vamos estar trabalhando, mas queremos desejar um ótimo evento a vocês. E queremos também aproveitar esse momento de conhecimento e aprendizado, de palestras. Nossa mãe vai estar participando. Tomara que vocês consigam aproveitar toda essa experiência, como é importante a Libras na vida de nós. Um abraço a todos vocês. Até mais. Se quiser começar. Não sei se aqui todos veem, tudo certo, o intérprete, tudo certo, conseguem ver bem? Então, eu fui convidada para falar sobre os desafios da minha superação na criação dos meus 2 filhos, dando dicas, como foi a comunicação em casa. Pode passar? Então, quem sou eu? Eu sou a Aline, eu sou formada em RH, tenho pós em Libras, tenho curso de intérprete, sou intérprete de Libras há 18 anos, me apaixonei por esse mundo. Não significa que todas as mães de surdos têm que ser intérpretes, mas me apaixonei pelo mundo de Libras. E aqui estou há 18 anos trabalhando como intérprete de Libras. Sou colorada, desculpe quem não é. Amo chimarrão e adoro ver séries e ficar junto com a minha família. Tá bom? Pode passar. Então, como que começou a minha história com a comunidade surda? Eu não sabia nada sobre o que era surdo, sobre comunidade surda, sobre que existia uma cultura, nada. Começou tudo isso em 1994, eu casei em março, em abril veio o presentinho que eu estava grávida. A gente brinca com o Andrei que o espermatozoide eu acho que era surdo já ali, sabe? Porque já eu esqueci um dia de tomar um comprimido e eu engravidei. Digo que foi um presente de Deus, mas não foi fácil, porque a gente tinha a casa muito pequena, não tinha construído nada, não tinha reformado nada, era só meu quarto, a cozinha e o banheiro. Então, foi momentos bem difíceis também ali, né? Ali nessa foto eu tinha 20 anos, grávida do Andrei. Então, a minha gravidez foi muito complicada, tive 5 ameaças de aborto, quase perdi ele. Eu digo que ali ele já começou a ser um herói, né? Dentro da minha barriga, com a luta diária dele. Ficava mais no hospital do que em casa. A gente faz aniversário, eu e meu marido, em novembro. A gente passou o aniversário lá. E depois, dia 6 de dezembro, o Andrei nasceu, né? Pode passar. Então, a gente começou... O Andrei nasceu saudável. Aparentemente, eu não sabia que ele era surdo. E quando começou uns 9 meses, 10 meses, a gente começou a perceber que o Andrei não retornava nada do que a gente pedia para ele. Nada. Olha aqui, vem aqui, Andrei, nada. E ele, nada. E eu pedia para o pediatra me disse, ele é muito ativo. Não tem nada de surdez, ele é muito ativo. E aquilo me incomodava, porque não era ser ativo. Era uma coisa que ficava dentro de mim, assim, que aquilo me incomodava, que eu achava que tinha alguma coisa. Mas, falando de novo, eu não sabia nada do que era surdo, não sabia nada sobre a cultura, nem nada. E ali, a gente foi fazer um exame com o Andrei, ele tinha 1 aninho e 2 meses. De tanto eu insistir para o pediatra, a gente foi fazer o BERA, que eu acho que um monte de famílias já fez o BERA. Na época não tinha em Caxias do Sul, moro em Caxias, tá? Para quem não sabe. A gente foi fazer em Porto Alegre. E, para nossa surpresa, surdo profundo. E o que o médico me disse quando eu cheguei em Caxias com o resultado? Foi extremamente grosso e me disse assim, o que tu quer que eu diga? Ou Ellen Keller ou aparelho? Foi essa a resposta. Eu não sabia o que era Ellen Keller, tá? Porque eu moro em outro lugar da cidade. Depois tu vai me falando. Se tu não sabe o sinal, porque eu estou aqui no automático. E depois disso, a gente foi fazer o quê? Então vamos procurar um aparelho para o Andrei. E a gente foi fazer testes de aparelho e a gente começou a ver assim, o Andrei ficava lá dentro chorando porque não queria fazer o molde e nós lá fora esperando. Daí começou assim, o aparelho custa tanto, se vocês não têm, tem esse valor que é tanto. E a gente começou a perceber que era um comércio de aparelho. Que, na verdade, o Andrei, que ele tinha uma surdez profunda, nada iria resolver naquele momento para ele. Nós ia vender o carro, porque na época não tinha o SUS que dava. Foi uma decisão bem difícil, assim, a gente não sabia o que a gente fazia, e a gente resolveu conhecer o Ellen Keller, então. Chegando lá, o Andrei tinha quase 2 aninhos,
estava com a minha mão, assim, nós estávamos andando de mão dada. Quando chegou lá, eu vi o Tibiriçá, a Margarete e o Wilson, que eram 3 instrutores surdos, e me disseram, esses aqui são os prof do Ellen. Aquilo me deu uma paz, sabendo que o Andrei podia ser alguma coisa na vida. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser do meu filho? E as pessoas me falavam, será que é porque tu não se cuidou muito na gravidez? Eu ouvia tudo quanto era coisa naquela época. Era assim, o meu luto era um luto para mim, pensando que se eu tinha feito alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia ficar quieta, eu tinha que lutar. Então a gente foi conhecer lá, junto com meu marido, o Andrei, e quando ele chegou lá, ele tirou da minha mão assim e foi correndo com os instrutores, parecia que ele já conhecia. E assim, ele sentiu que lá era a casa dele. Na época que o Andrei estudou lá, tinha 200 crianças, assim, entre todos os turnos. Abrindo um parênteses, uma tristeza que hoje em dia acho que deve ter 40 ou 50 alunos. A maioria está em inclusão. Uma tristeza isso, que isso aí chega a me doer o coração de saber disso. Mas, enfim, a diretora nos chamou numa sala e disse assim, um cego usando um óculos, ele vai enxergar? Essa resposta me aliviou meu coração. A gente não foi mais atrás de aparelho e decidimos botar o Andrei ali. Na outra semana ele começou a ir e e tudo isso junto, ele mamava no peito, tá? Então tinha aquela adaptação de tirar o peito, porque ele já era grande, ele queria mamar em pé já, né? E na escola. E daí a professora me disse, tu fica no corredor sentada, porque o Andrei ele vai se adaptar, ele vai chorar, ele não está ainda adaptado, ele vai levar um tempo, tu fica sentada com a cadeira ali, e se ele chorar, tu vem buscar. Então, a escola era 1h30 até as 3h30 da tarde para adaptação. E o que o Andrei fez? Chegou lá, tchau, fechou a porta na minha cara, e era isso. Nunca chorou, sentiu que lá eram os pares dele, e assim foi. E o que eu e o Cláudio fizemos? Tinha aula gratuita de sinais. A gente fez 5 anos de aula gratuita no Ellen Keller. Tinha de manhã, de tarde e de noite. Aqui também abre um parênteses, que não é desculpa para não aprender Libras. Se a gente quer, a gente aprende Libras. É difícil? É difícil, mas a gente aprende Libras. Por quê? Porque a gente tem um filho surdo. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai demonstrar o amor pelo filho se a gente não vai entrar no mundo dele? Então, a gente fazia aula de sinais de noite, das 7h30 às 8h30, com o Tibiriçá. Acho que, de repente, muitos conhecem também. O Tibiriçá é uma grande referência em Caxias. E a gente ficava até às 10 da noite, conversando com o Tibi, porque a gente não queria sair lá com palavras soltas. Porque ele explicava, o sinal de casa, ok. Sinal de cama, tá. Mas daí, como é que eu ia fazer frase para o Andrei? Eu queria saber frases. E a gente chegava em casa, desenhava num caderninho, eu e o Cláudio, e fazia tema, ditadinho entre eu e ele. Porque não existia internet. Muito importante dizer, se existia, eu não tinha, porque era caro, e era discada. Não sei se alguém do tempo aqui lembra que é discada, muito cara. Então, foi assim que a gente foi fazendo, e desenhando no papel e fazendo o ditado entre eu e ele. Muito esforço para aprender. E daí o Cláudio me dizia, será que eu vou conseguir? Eu tenho os dedos duros. Eu digo, vamos lá, vamos fazer uma fisioterapia nesses dedos e vamos lá, porque ele tem que entender nós. E eu pegava ele e caminhava até uma parada de ônibus, que eram umas 4 quadras da escola, e nesse caminho ele ia me perguntando assim, qual é o sinal disso? Qual é o sinal daquilo? Qual é o sinal disso? E eu tinha aprendido 2, 3 sinal naquele dia. E ele me perguntava, qual é o sinal disso? Era pedra. Eu dizia, meu Deus do céu. Ele fazia, pedra, né? E me fazia o sinal. Eu, tá. E olha, ele foi uma coisa tão fluente dele, que ele entrou nesse mundo e foi assim, enquanto eu aprendia 2, 3 sinais, ele aprendia vários num dia. E assim foi, ele foi sendo nosso prof desde pequenininho, a gente fazendo essa troca em casa, né? Pode passar. Ali tem algumas fotinhos dele. Nessas fotos ali, eu acredito que só aquela outra que ele está sentado com o Cláudio, que a gente já tinha desconfiança dele surdo, porque nas outras ele era um bebê. Eu achei que era ouvinte, né? Não tinha, e começou a nascer os sobrinhos também, né? Da família do meu marido, a gente via que tinha diferença, que ele não... O que ele ouvia, que nós achava que ele ouvia? Batida de porta, que era a vibração, o som direto, bombando o som, assim, tinha aquelas caixas de som antiga, ele ficava direto ali, porque ali eu achava que ele ouvia, olha, né? Mas era tudo vibração. E foi assim que a gente começou com ele, então. Pode passar.
As alternativas, na época, eu não lembro, juro para você, se existia implante coclear há 30 anos atrás. Então, não sei dizer se tinha. Aparelho, a gente até tentou fazer um molde, mas desistiu pelaquela resposta da prof. Ele fez fono durante 4 anos, não quis mais fazer, eu respeitei, e sempre a gente ficou em Libras o tempo inteiro. Muitos julgamentos da família, sim, porque era o que ele tinha que ser. Ele tinha que, perante a sociedade, ele tinha que falar. E o Andrei não fala. 1 ou 2 palavras. Então, era a nossa briga entre a família também, porque achava que nós não estávamos fazendo nada. E perguntaram, vocês foram no médico? Vocês usaram aparelho? Várias perguntas que faziam para nós. Quando nós estávamos assim aprendendo Libras, sentados num lugar comendo, diziam, a gente ouvia, coitado, aquela família, os 3 surdos. Então, assim, a gente ouvia muita coisa que hoje em dia eu consigo falar tranquilo, mas na época doía muitas coisas, assim, porque a gente não tinha, as pessoas, a gente sabe que até hoje em dia as pessoas não têm informação, muitas pessoas são leigas, mas ainda existe muito preconceito, né? E vocês surdos sentem muito na pele isso, muito mais do que eu, que estou vendo e ouvindo, né? Pode passar. Então, a nossa escolha foi Libras. Ele não oraliza. Já a Tainá, ela oraliza um pouquinho, mas ela não se sente segura com a voz dela. Quando ela está sinalizando, ela faz os gestos com a boca. É muito fácil de compreender ela. O Andrei já não. Muitas poucas palavras. E a gente escolheu esse caminho. E daí, uma vez eu me questionava, será que estou fazendo certo? Mas eu via que o Andrei estava se desenvolvendo. Eu via que o Andrei estava indo bem, que ele tinha colegas, ele tinha amigos. Ele conseguia fazer essas trocas. E que antes disso, a gente fazia alguns sinais caseiros em casa, e ele só gritava, ele era uma criança inquieta. E a gente viu que ali ele conseguiu ter o mundo dele. Pode passar. Ali tem um videozinho, tomara que rode. Ali ele tinha 1 aninho, tá? Ali a gente não sabia que ele era surdo. E quando ele piscava e fazia assim, ele queria as luzinhas de Natal, tá? Era essa a comunicação que nós tínhamos em casa, tá? Isso aí chega a me doer o coração de pensar isso, mas ainda bem que a gente foi atrás. Ali eu oralizava para ele, ó. O que adiantava? Não entendia nada, né? Fofo, né, gente? Ai, que saudade. 30 anos, gente. 30 anos já. Ali foi na praia que a gente estava indo, que logo depois disso ele começou a ir para o Ellen, tá? Eu estava também tentando desmamar ele, mas olha, ele vivia nas minhas costas, vivia grudado em mim o tempo inteiro, porque ele queria mamar, né? É isso. Depois dessa fase que ele começou a ir para o Ellen, daí agora vocês vão ver, pode rodar o vídeo aí, vocês vão ver que ele já já estava uma criança desenvolvida em Libras já. O outro, acho que é o outro. Não, volta um pouquinho. Não tem o outro, deixa eu ver. Não tem, acho do Ellen, né? Acho que não tem. Tá, então pode passar. Depois ele começou a fazer Libras, enfim, a comunicação nossa era com isso. Me pergunto da minha família, ninguém sabia Libras da minha família. Hoje, tem uma irmã, que ela tem 32 anos, é a tia pequenininha, como o Andrei chamava, né? E ela é psicóloga, e ela se desenvolveu em Libras, por causa do Andrei da Tainá, porque brincava com o Andrei, né? Então, ela é mais fluente da família, mas ninguém sabe Libras da família. Nas festas de Natal, final do ano, lá ia nós interpretar, que acho que é o que a maioria dos surdos acontece, né? Mas eles têm essa, que eu digo assim, essa vantagem de ser nós junto, sempre para interpretando as coisas, para se comunicando em casa, é tranquilo, bem normal. Então, a gravidez da Tainá, 7 anos depois, o Andrei queria muito um irmão. Um dia eu cheguei no quarto, ele de joelhos, rezando e pedindo, por favor, Deus, me dê um irmão surdo. E aquilo chegou a me tocar, sabe? E porque daí eu cheguei no quarto e disse, olha, e a gravidez da Tainá foi perfeita, assim, não teve nada, eu não senti nada. Então, foi bem diferente da dele. E eu achava que o André era surdo por causa das ameaças de aborto. E aquilo, quando ele me disse que ele queria um irmão surdo, porque ele era o único surdo na família, aquilo chegou a me doer, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou dizer para ele que não vai ser, né? Porque eu achava que não ia ser.
E eu disse para ele, olha, Andrei, eu acho que não vai ser. E ele, vai sim, Deus me disse que vai ser surdo. Eu pensei, bom, então tá, né? Vou deixar assim e ele achar que vai ser surdo. Mas não fiz nenhum exame. Tinha aqueles exames na época da Tainá. Eu não sei como é que está hoje, tá? Mas que fazia barulhos na barriga e tudo. Eu não quis fazer nada, porque eu disse, venha como vier, vai ser meus filhos, eu vou amar igual. Então, ali eu já tinha 28 anos. Daí, a Tainá nasceu em agosto. Pode passar. Ali tem umas fotinhos. O Andrei segurando ela no hospital, naquela cadeira lá. Foi a primeira vez que ele já viu ela e já deu sinal para ela, tá? Ele já viu ela lá porque ela tinha uma marquinha no queixo e ficou esse sinal por causa da marquinha. Lá no hospital, acho que eles achavam que a gente era louco, porque a gente já começou a fazer barulhos para ver se ela era surda. Daí eu levei um balão, pedi para o Cláudio comprar um balão, estourava o balão, fazia não sei o quê, e ela não acordava. E daí o Andrei, feliz da vida, já tinha quase certeza que a Tainá era surda. Aquele dia ali já estava assim, confirmado para ele que a Tainá era surda. Só que a gente tinha que esperar 9 meses, na época, para ela ter certeza. Mas foi se confirmando que ela era surda. Foi indo e se confirmou mesmo. E o Andrei foi o grande professor dela, né? Então, para ela, foi uma coisa muito natural. Até onde a gente deu uma palestra na empresa dela lá e ela falou que ela não se percebia que ela era surda, porque em casa ela tinha libras, na escola ela estudava em uma escola que era bilíngue, então ela não se percebia que ela era diferente, né? E então para ela foi tranquilo, não foi um susto para mim, porque quando eu recebi a notícia do Andrei, o meu mundo desabou. Como eu disse que eu não sabia nada, né, sobre surdez, sobre a comunidade surda, sobre ter culturas. Né? Eu não sabia nada sobre isso. Eu só conhecia o alfabeto e era isso. Ali, então, tem as fotinhos. Ela foi ela se criou assim, ó, junto com o Andrei, uma ótima, assim, uma boa com ele. Ela tinha 9 meses, ela fazia já sinais errados. O sinal do Andrei assim, ela fazia aqui assim. É como uma criança está se desenvolvendo na fala, ela fazia também, né? Pode passar. Aí tem um videozinho. Esses vídeos são preciosos, né, gente? Então, assim, a cor dele não tá bom, porque é muito tempo atrás, mas assim, ó, ali, ó, ele foi o grande professor dela. Aí ela não tinha nenhum ano. Ali ela já tinha 2 aninhos. O meu sinal era mãe, tá? É mãe. E olha, perceba como que ela fazia o nome. Parecia que o nome dela era enorme, né? E ela fazia questão de botar o acento no A, né? Ali era um caderno que eu pegava e colava. Eu e o Andrei fazia isso, né? Colava tudo as figurinhas. Ali na escola Helen Keller também. Depois eu falo do caderno. Aí, nessa época, ela dizia que namorava o Homem-Aranha. No caderno lá, eu colava tudo quanto é figurinha que eu achava. E escrevia o nome e falava assim com ela como se fosse contando uma historinha para dizer os sinais. Aí cortava recorte de um desenho de uma casa. E escrevia casa, para o Andrei também, já, né, na alfabetização ali, e fazia o sinal de casa. E assim ela foi indo. E ela queria todo dia ver aquele caderno, livrinho com os colagens. Então, por isso que eu digo, gente, não é só a escola ser responsável, pegar os filhos e jogá-la na escola. A gente tem que ter muito, muito apoio junto com a escola. Eu não sou pedagoga, mas me tornei pedagoga para ensinar o Andrei. O Andrei chegou em casa um dia com palavras grandes, que ele dizia que a palavra era grande. Computador. O que eu expliquei para ele? Desculpe falar aqui, né? Mas com, puta e dor. Eu fazia essa associação, porque assim, ó, ele daí conseguiria entender, e ele ria que se matava, mas ele pegava aquilo. Então, tinha uma professora que era Natasha, eu fazia a nata de passar no pão e o chá. E ele, que legal, e eu ficava batutando para achar uma coisa para mim, fazer associações para ele entender. Porque as palavras maiores, ele tinha medo, ele não queria saber. Então, até hoje, o Andrei sempre fala isso, que marcou muito isso, que eu fui uma professora em casa para ele, e eu tenho certeza que se não fosse isso da família em casa junto, só a escola não ia dar.
E a gente tem, que nem ontem eles estavam dizendo também na palestra, a escola vai ensinar várias coisas, vai alfabetizar, mas os pais têm que chegar em casa e olhar o caderno, olhar na agenda, olhar o que está acontecendo. Eu fazia ditados, eu comprava umas estrelinhas que colava e fazia ditado para grudar no caderninho quando ele acertava as coisas. Eu comprava presentinho, tipo assim, um chocolatinho, uma coisinha para ele, sabe, para dar esse incentivo para ele. Então, por isso que eu digo assim, a base da família é tudo, gente. É tudo. É difícil? É difícil. Eu não vou falar que é fácil, porque eu tive que entrar, eu e meu marido tivemos que entrar no mundo deles. Mas o mundo dos surdos não é o mundo dos surdos, que tamanho é? Desse tamanho. E o dos ouvintes. Então, qual que é o melhor a gente entrar? Eles entrar no nosso mundo? Ficar sofrendo, tentando oralizar, que muitos surdos sabem o que passaram no passado, os mais velhos principalmente. Então, assim, a gente vive aquele luto quando descobre do surdo, que é um surdo quando tu não sabe nada, tu vive aquele luto, tá? Mas daí, tu não vai ficar no luto eterno. Tu tem que ir lá e fazer alguma coisa. E fiquei bem feliz daqui da APAS me dizer que tem vários surdos aqui, porque lá em Caxias está bem pouquinho do Ellen, né, como eu falei para vocês. Então, assim, a inclusão, muitos surdos estão indo para a inclusão. Muitos surdos estão fazendo implante coclear. Muitas vezes a família não tem culpa, eles não têm essa informação. O médico diz, vai fazer um implante coclear, e vão botar lá, faz o implante e fim. Mas nada impede de tu aprender Libras junto. Porque senão eles vão se tornar só uns papagaios e não vão saber o significado das coisas. Então, assim, é essencial Libras. Vocês viram a Tainá? Como se desenvolveu ali, foi uma aquisição materna dela ali, começou com a Libras e foi. Então, ela não se percebia que ela era surda, porque em casa ela tinha um mundo em Libras e lá na escola também. E depois de adolescente que foi, né, a descoberta que ela era surda, que os pais dos colegas não sabiam Libras, que os pais dos colegas me ligavam para mim poder interpretar para as crianças. Olha, gente, que triste isso. Fulana, tu fala para o meu filho sobre isso, tu fala para o meu filho sobre aquilo, e começa a adolescência, as drogas, a ginecologista, as mulheres, né, tomar anticoncepcional. Como é que uma mãe que não sabe Libras vai falar? É responsabilidade de quem isso? A gente tem que começar a pensar, né? Não é fácil, mas assim, a gente tem que arregaçar as mangas e vamos lá. Pode passar. Pode passar. Essa aí é, como eu falei, da escola, né? Aí tem algumas fotos, eu em casa, ensinando para o André. Ele chegava em casa e eu sentava, ensinava, fazia videozinhos com ele. Na época, olha, a gente está verde, né? De tempos atrás, mas assim, explicando para ele, eu dizia assim, ele tinha visto uma historinha do Rei Leão. Então, eu dizia, o que o leão come? Come carne. Sabe, eu fazia essas associações para ele entendendo. Eu não era intérprete na época. Tá, faz 18 anos, então, que eu sou intérprete. Nessa época eu não era. Mas, do jeito meu, eu tentava traduzir para eles. Tinha as fitas cassete, olha, já vou, né? As fitas cassete, né? E, então, assim, não tinha legenda, né? Com certeza não tinha. O que eu fazia? Os desenhos, ele queria que eu interpretasse. E eu ficava lá interpretando daquele meu jeito. E até que um dia eu interpretei o Mowgli. E que daí morre lá, não me lembro o que é, lá o urso, não me lembro o que é que morre. E o André chorava assim, ó. Daí eu pensei, bom, então o André entendeu o que eu estou interpretando, sabe? Porque ele entendeu o que era. Então, assim, contar historinhas, tentar fazer do jeito que a gente faz. Os pais, nem sempre, meu marido não é intérprete, mas assim, o essencial das pessoas saber se comunicar com os filhos em casa é o mais importante, né? Pode passar. Ali tem uma foto dele jogando futebol com o Andrei. Então, assim, quando o Cláudio é um time deles do domingo, até eles nem têm mais esse time, mas o Andrei jogou vários tempos com o Cláudio. E as regras do juiz, as coisas que fazia, o Cláudio que explicava para ele, né? E muitos, eles faziam um grupo do WhatsApp e os surdos não sabiam as regras. E o que o Cláudio fazia? Gravava vídeos e colocava para eles no grupo dos surdos para entender a regra do futebol. Porque o Andrei, a vida inteira, foi futebol. O primeiro sinal que o Andrei aprendeu foi bola. Só para vocês terem ideia. Pode passar. Então, essa é a história nossa, que a família, como eu digo, é a base de tudo. A escola e a família têm que andar juntos. Porque muitas coisas, a educação da pessoa tem que ser a da família.
Então, assim, a escola vai alfabetizar, vai ter várias técnicas didáticas para fazer isso, mas a família é a base de tudo. Então, assim, não sei se tem pais aqui, mas, assim, eu sei que não é fácil quando tu sabe do teu filho, que é surdo, tu ouve bastante coisas. Inclusive, quando eu estava grávida da Tainá, logo depois que ela já tinha, acho, uns 6 meses, eu tinha ido no mercado ali perto de casa, e ela me perguntou, a mulher do mercado, a Tainá é surda? Daí eu disse, olha, eu acho que sim, mas vou fazer o exame e tal. E ela me respondeu, porque tu não fez um aborto. Então, assim, era coisas que eu chegava em casa e chorava. Então, tu ouve muita coisa. Então, por isso que eu digo assim, o surdo sente na pele, mas a gente, como mãe, ouve muitas bobagens. A família diz assim, por que tu não foi lá fazer isso? Aí me mandavam, assim, quando começou o tempo do WhatsApp, me mandavam, tem aparelho, tu não vai botar aparelho para o André e para a Tainá? Como se fosse que eu nunca tinha ido atrás. Então, o que eu digo para os pais, sejam resistentes nisso, andem junto com a escola, com a APAS que tem aqui, que vocês têm o privilégio de ter uma escola, uma associação aqui junto, se unam a eles, porque os filhos de vocês é isso que vai ser. Esse desenvolvimento é Libras. Libras é a língua deles e ponto final. Pode fazer plano coclear, tu pode usar aparelho, tu pode ser oralizado, mas a Libras é tudo para eles. Então, acho que é isso. E muito obrigada pelo convite. Então, parabéns, Aline, muito obrigada. Foi muito maravilhosa a sua palestra. A equipe aqui da APAS organizou um presente para você. Vou tirar uma foto. Tem o A aqui, pessoal. É personalizado. Tem uma caneca personalizada. Muito obrigada. Parabéns. Agora, vamos chamar a segunda palestrante da noite. Seja bem-vinda, Andréia. Este é o sinal dela. O nome dela é Andréia. Seja bem-vinda. A Andréia trabalha como professora há anos, tem bastante experiência. E ela tem um filho surdo e ela é surda. Ela é professora de Libras há bastante tempo e o tema da palestra dela será o papel da família no desenvolvimento da identidade surda. Obrigada. Obrigada, Sheila. Boa noite. Vocês vieram, que bom, agradeço muito a presença de vocês. Eu gostaria também de me apresentar, mas antes eu agradeço muito a APAS, a Adriana e todos vocês da equipe. Muito obrigada pela acolhida. O meu sinal é esse e o meu nome é Andréia. Hoje, o meu tema, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida como surda, mas também como mãe de um filho surdo. O que aconteceu? Como foi a nossa história? Eu vou explicar. Na verdade, houve o nascimento de uma pessoa ouvinte. O meu filho, ele também aconteceu da mesma forma. Nós nascemos ouvintes e depois fomos perdendo a audição. Pode começar a passar os slides, por favor. Eu sou a Andréia e eu descobri na minha família que eu era a única surda da minha família. Eu fiz uma pesquisa e não havia outros surdos. Conversei com a minha mãe e todos eles oralizavam. Eu fui crescendo no meio desse ambiente. Pode continuar, por favor. Então, eu nasci. E aconteceu que, quando eu tinha 2 anos de idade, eu tive uma infecção no meu ouvido
E foi uma luta para minha mãe, ela foi a diversos médicos tentar entender, foi em hospitais, porque era algo grave. Isso foi cerca de 1976, e os hospitais também estavam em greve, isso acabou atrasando muito a luta da minha mãe, e eu fui perdendo a audição em razão desses atrasos. Também eu tomei algumas medicações, isso não deu certo, foi agravando o meu problema. A minha mãe, ela ficou muito surpresa e ela não conhecia sobre surdez, até que conseguiu um médico que deu esse diagnóstico. Ela ficou muito aflita, ela não sabia o que fazer, como seria a vida, que seria uma vida difícil, de muitas lutas. Eu nasci em Brasília e depois eu mudei para Goiânia. Eu mudei, eu tinha idade de 3 anos. E eu comecei a frequentar fonoaudiólogas, e as escolas, elas não me aceitavam. A minha mãe foi em diversas escolas e sofreu bastante, foi algo sofrido, até que nós encontramos uma sala especial para surdos, e havia a audiometria, e faziam também a estimulação tanto da voz quanto da minha audição. Eu sentava lá e ficava oralizando, não era permitido, a sinalização era proibido, inclusive batiam nas minhas mãos. É feio sinalizar, põe as mãozinhas para trás, eram o que eles me falavam. E eu comecei a perceber, então, as palavras, mas eu não sabia o significado de cada palavra. Tentava gravar apenas quais eram as palavras, mas sem ter um significado. Então, eu cresci um pouquinho mais, e por volta de 12 anos eu comecei a frequentar uma escola, uma turma inclusiva, mas eu sofri bastante bullying, os alunos faziam bullying, eu tinha muita vergonha por isso. Eles perguntavam, você entendeu? Eu dizia, aham, entendi, mas eu não tinha entendido nada na realidade, porque eu sabia que eles iam ficar rindo. Você faz a linguagem de macacos. Eles falavam coisas horríveis, e eu internalizava tudo isso e me sentia muito magoada. A minha irmã mais velha, ela xingava eles, e ela era meu apoio, ela percebia, escutava essas bobagens, e por isso nós temos um vínculo muito grande. Ela era a minha voz, eu conversava com ela, e ela articulava para mim as palavras, eu ia tentando fazer a leitura labial e ter compreensão. Eu não consigo ler frases inteiras, mas palavras soltas, sim. Então, a minha família, ela foi o meu apoio. Ali na foto eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos. Pode passar o slide, por favor. Aí, sim, com 15 anos, eu passei a frequentar a comunidade surda e conheci a língua de sinais. Foi na rua, uma vez eu fui num curso, tinha algumas de bonecos e de fazer flores, e nós estávamos fazendo artesanato, e de repente eu me deparei com a comunidade surda, fiquei de queixo caído. Era uma praça, e eu fiquei com vontade de ir, mas fiquei com vergonha, então eu fui e aí voltei. E entrei até lá, dei oi para o pessoal, todos eram surdos, todos me olharam. Você é surda também? Sim, eu sou surda, mas eu não sabia um sinal. Eu sabia o alfabeto manual, por causa da Xuxa, eu aprendi com a Xuxa, o alfabeto da Xuxa, vocês conhecem também, né? Percebi que vocês conhecem. Então, foi isso que eu tinha gravado, era isso que era Libras para mim. Era só isso que eu sabia. Aí os surdos começaram a sinalizar e a me ensinar por meio da datilologia. Qual que é o seu sinal? Porque o que é sinal? Eu fui começando a entender o que era o significado de ter um sinal, que as coisas tinham um sinal. E eu comecei a pensar na minha vida e nas coisas que eu tinha lido e que eu tinha gravado, e depois eu precisava sempre escrever, eu tinha notas boas, era 9, 10, era uma boa aluna, eu gravava, mas eu não conseguia captar. Agora, a sinalização era algo completamente novo para mim. E eu comecei, a minha mente, as coisas foram fazendo sentido. Nossa, meu Deus do céu, língua de sinais, eu adorei.
essa é a minha identidade. Eu consegui me inserir, foi um alívio para mim, uma grande satisfação aprender. Eu voltei para casa e disse: mãe, eu quero Libras. E a minha mãe disse: não, não, não. Chorei bastante. Por favor, mãe. Porque a minha mãe era traumatizada, ela tinha os seus traumas, porque eles falavam que a língua de sinais era a linguagem de macacos, havia muitas brigas, e era isso que a minha mãe tinha assimilado das comunidades surdas. Por que você quer ir para lá? E eu fiquei muito sentida com isso, porque a minha mãe lembrava que tinha visto essas brigas. Isso foi em 1992, mais ou menos, que começou a questão da sinalização. Eu comecei a aprender escondida, disfarçando. Eu ia lá, conversava em Libras e voltava para casa. E eu falei para os meus amigos: vamos lá em casa. E aí fomos juntos para minha casa. Fui apresentar para minha mãe, meus amigos. Olá, tudo bem? Você fala? Não, nós não falamos nada. Como assim? Sim, nós utilizamos Libras. Mas vocês se comunicam por meio de Libras? E aí passaram a ensinar a minha mãe. Mãe, foi elas que me ensinaram também. E elas começaram a frequentar a minha casa. E a gente tínhamos longas conversas. A gente fazia fofoca, batia papo, contava histórias, se expressava. E eu lembrei de tudo aquilo que eu me sentia quando eu era pequenininha, quando eu não podia me expressar e ficava só observando. E as bobagens, né? Perguntava para minha mãe: o que era isso? Deixa para lá, é bobagem. Eu só ficava guardando as coisas dentro de mim. E a minha mãe achava estranho. Agora minha filha, ela conversa, ela se expressa, gente. Ela é tão conversadeira, ela é faladeira? Como assim? E a minha mãe, eu deixei ela para lá porque era uma delícia me comunicar. A minha mãe falava: mas a sua voz é diferente agora que você está se comunicando também. Essa é a minha cultura, mãe. E então tinha a questão da voz. E a minha mãe ficava estranhando, né? Mas ela sinaliza, ela também oraliza. Como é isso? Era tudo novo. E eu tinha também. A minha amiga tinha uma irmã que era surda também. Elas cresceram juntos. E elas oralizavam e tinha o jeitinho delas. A minha mãe ficou admirada de conhecer essas histórias, essa cultura nova, e se acostumou com tudo isso. Eu tenho uma irmã ouvinte, ela é ouvinte, e ela tem essa mania quando ela sinaliza: para, é feio ficar fazendo esse barulho de boca, é feio. Não, não é feio, é natural. É a nossa cultura como surdos. Então, com muita paciência, com jeitinho, as coisas foram evoluindo dentro da nossa casa. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha gravidez. Eu não sabia que eu estava grávida de um surdo, foi natural. Até os 9 meses. Gente, ele ficou na minha barriga até quase 10 meses, parecia filho de burro. Meu Deus, não nascia nunca. Até que, de repente, a gente... Essa é a sua versão da história, mãe. Eu estou um pouquinho nervosa. Eu fiquei nervosa também com a gravidez. Eu inchava bastante. As pernas inchavam. Então, o médico me dava remédio. E a minha mãe: não toma remédio, não é bom tomar remédio na gravidez. Também a minha mãe dava suco de maracujá para eu ficar tranquila e para o bebezinho dormir bem. E ele sempre foi dorminhoco, eu tinha sempre ficar acorda aí, menino. Dentro da barriga ele já era dorminhoco. Então fomos para o hospital, eu tomei soro, fui 5 vezes. 5 vezes eles trocavam as bolsas e ele não se mexia. Eu disse: meu Deus, será que esse menino está morto? O que aconteceu? Mas ele estava vivo, mas não se mexia. Estava lá, de boa, tranquilo e sereno. Gabriel Dorminhoco, é esse meu filho. Porque eu tinha tomado suco demais. O suco de maracujá foi culpa do suco. Mas aí eu fiz cesariana e nesse hospital... tinha lá uma enfermeira e eu sofri bastante
pela falta de comunicação, porque ela usava as máscaras. Foi muito difícil, foi horrível para mim. Eu me senti mal com isso, porque eles me levavam até os locais e eu não entendia. Você não pode ficar se mexendo. Tira a máscara, por favor. Ah, você não pode se mexer, porque elas precisavam da anestesia. Então, a falta de comunicação foi angustiante para mim. Eu me senti mal. Elas fizeram a anestesia, colocaram aquele pano e amarraram os meus braços. Doeu, foi ruim. A enfermeira estava ali pertinho de mim. Tudo bem? Tudo bem? E ficava perguntando toda hora. Tudo bem, estou de boa aqui, tranquila. Mas ela não me explicava nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma comunicação muito restrita. E eu senti que o meu corpo estava lá se mexendo, que não sentia por conta da anestesia, mas eu sentia que estavam me chacoalhando. E aí eu tinha vontade, a enfermeira vinha e olhava e dizia, tá tudo bem, está tudo bem. O que está acontecendo? Na verdade, está doendo. Eu senti que o meu coração estava muito apertado. E, por favor, arranca isso, eu preciso que vocês soltem. Eu comecei a gritar, por favor, eu não estou entendendo, eu estou sentindo dor. E eu senti uma pressão muito perto do meu coração. E não conseguia me expressar. Aí eles tiraram e me desamarraram. A enfermeira me soltou, aí eles puxaram e o neném conseguiu nascer. Foi um nascimento sofrido, eu gritei bastante. A falta de comunicação foi algo muito negativo para mim. Aí, quando eu vi ele gritar, nossa! Ele veio com tudo. O bebezinho está bem. Ai, graças a Deus, foi um alívio. O médico disse, olha, ele estava dormindo. Eu estava puxando ele estava lá dentro dormindo. É verdade, mas nasceu, ok, eu fui para a recuperação, depois levei alguns pontos, continuei tomando soro, as medicações e cheguei até o meu quarto. A minha família foi toda lá e disse, nossa, teu filho ele grita bastante, ele grita alto, todo o corredor estava ouvindo. Quando ele nasceu, deu para ouvir. Eu acho essa parte da história muito engraçada. A enfermeira foi levar o meu bebezinho no vidro. Quem é o pai? Você é o pai? Ela é mais lindo porque ele parece com a mãe. E ele parece comigo mesmo, Gabriel é minha cara. Então, quando ele tinha por volta de 6 meses de idade, aí aconteceu que ele ficou com uma febre muito alta. Eu precisei levar ele ao médico e precisava levar ele, tinha que tomar remédio, dar banho nele para poder a febre ir baixando. Ele também tinha vários problemas, né? Tinha diarreias fortes e fazia alguns exames também, as fraldas, eu verificava, era bem sofrido, até que eles fez alguns exames e descobriram que ele também tinha uma infecção. Estava tudo bem, mas ele tinha uma infecção urinária bem grave. Era grave essa infecção, era um risco alto, porque ele também tinha apenas 6 meses de idade, vomitava bastante, tinha diarreia, ficou sem líquidos no corpo, desidratado, precisava tomar soro e precisou também fazer hemodiálise. E também, o que você pensa em fazer? Você prefere a diálise ou você prefere dar os medicamentos? Mas ele era tão pequenininho, eles não conseguiam achar a veia. Eu achei que ia ser muito sofrido e traumático para ele. Então, eu decidi que o melhor para a nossa família seria a manipulação de remédios e a gente dar os remédios. E foi muito importante, mas aí o médico disse, ele pode sair dessa com alguma deficiência. Eu disse, tudo bem, não tem problema, eu vou cuidar dessa criança, é meu filho. E eu dava bastante água de coco para ele. Tinha canudinho, sempre no canudinho, para ele ficar bem.
hidratado, porque ele tinha muita diarreia nessa época. Ele também tomava bastante remédio forte, dava banho. Quando eu percebia que a febre ia aumentar, e eu pedia a Deus, Deus, como que eu faço? O que eu vou fazer? Meu Deus, ele estava tão fraco, molinho, ele não conseguia segurar a cabecinha. Foi muito sofrido, foi horrível. Aí, quando ele tinha uns 7 meses, eu senti uma melhora, começou a diminuir a febre, a diarreia, e eu levei novamente no médico para ver a questão da infecção urinária, tinha diminuído, estava sob controle, então os remédios estavam fazendo efeitos, e lá com 8 meses ele começou a ficar forte. Eu sei da vontade de Deus, que é uma escolha de Deus, mas eu tenho uma lembrança muito forte dos 9 meses. Ele podia ser cego, ele podia ser deficiente físico ou surdo, mas tudo bem. E aí eu passei a sempre ficar de olho no resultado daquela infecção grave que ele tinha tido e lidei com isso de uma forma natural. Não imaginei que ele seria surdo como eu. Aí, alguns meses depois, ele estava lá assistindo televisão de pé, 1 ano e 3 meses. A bisa dele começou a chamar: Gabriel, Gabriel. Esse menino é surdo? Aí começamos a fazer alguns testes, a bater palma cada vez mais próximo. Aí, quando ele sentiu a vibração, a gente percebeu que era surdo e eu fiquei feliz. A bisa disse: mas como assim? Ele é surdo e agora o que você vai fazer? Eu sou surda. O meu ex-marido, ai meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser isso? A minha ex-sogra, ela ficou desesperada e eu disse: não, eu vou cuidar dele. E eu comecei... eu tinha muita vontade de ser cabeleireira. Espera aí que eu vou voltar um pouquinho nessa parte. Falta um pouquinho mais. Desculpa, vamos continuar. Eu cortei. Então, deixa eu pensar. Tá, vamos ver um filme. Agora ele está com 4 mesinhos. Antes, quando ele era bebê, vocês viram ali que ele estava com 4 meses. Depois, com o tempo, ele estava em casa, a gente estimulava ele a comunicação para ele aprender de forma natural. A Libras, através dos movimentos, foi bem legal, foi diferente, né? Algo bem diferente comigo, da minha história, da minha trajetória. Ele foi estimulado desde pequenininho. Eu fico pensando no meu passado, como foi sofrido. A influência, os professores, eles ficavam falando, eu chorava. E eu não queria, e eu lutava com isso. Eu fui forçada a falar. Então, eu sinto isso, né? Que ele também agora tem a Libras e foi uma escolha para ele. Foi muito diferente do que comigo. Eu não obriguei ele, deixei ele naturalmente aprender e se desenvolver. E junto da comunidade surda também, né? Ele tinha muita curiosidade. Ele queria aprender bastante, ele vinha, queria aprender as palavras, brincar, sempre foi muito curioso. Eu dizia para ele: vai brincar? Ele não, tinha que estar junto. Paciência, né? Lá na comunidade, na associação, que a gente participou junto.
E assim ele foi se desenvolvendo. Em casa, a gente organizava as coisas com palavras, os materiais. Eu perguntava para ele, fazia a palavra televisão, soletrava, e fazia ele fazer a soletração. Aí, o papel, eu botava a mão em cima, e aí ele ia tentando. Eu dava os parabéns, estimulava, e fazia assim em forma de brincadeira, todos os dias. Em casa, a gente colava os papéis na parede, perguntava para ele o que é isso, é leite, o sinal. A primeira língua dele é a Libras, né, para ele se comunicar. Então, quando a gente passeava em diversos momentos, eu estimulava ele a aprender o idioma. E depois o português através das palavras. Foi uma estratégia minha, né, para poder criar o Gabriel assim. Ele foi para a escola particular, né, dos ouvintes, junto com o tio, levava ele tinha mais ou menos 1 ano e 9 meses, 1 ano e meio, levei ele lá, deixei ele, e aí eu queria ver como que será que ele se comunica. Eu não tinha curiosidade de saber, ficava preocupada também, como que seria, um pouco ansiosa em relação a isso. Eu ia trabalhar, mas ficava pensando. Aí eu vi assim, todos os dias eu ia buscar ele na escola, mas eu não via o que acontecia lá dentro. Aí eu fiquei pensando, vou um pouquinho antes. Quando eu cheguei lá, nossa, ele estava sozinho. Os ouvintes todos tinham se afastado dele. E eu fiquei pensando, por que ninguém me falou nada? A professora ouvinte estava com as pastas, carregando. E ele ajudando a professora. Aquilo foi chocante para mim. E por que ele não está brincando? Ah, porque ele grita, a voz dele é diferente. Ele está gritando. E aí alguns viam e acabavam se afastando. Isso para mim foi impactante. Ele também não sabia falar, ele não oralizava. E aí em casa eu passei a estimular. Não quero que o meu filho se sinta assim. Eu não quero que ele tenha esse sentimento negativo. Eu sei o que eu tenho dentro de mim, eu não quero isso para ele. Então, eu passei a estimular ele com coisas positivas para que ele não tivesse isso, não carregasse isso com ele. Também passei a procurar escolas, prefeituras, escola bilíngue, não havia escola bilíngue. A gente morava em Goiás e era muito difícil. Eu tinha uma amiga, a Rosane, né? E aí eu falava, eu queria colocar ele na escola, mas não tem Libras. Ficava triste com isso. E aí eu ficava perguntando se sabia Libras. Eu via o amor, né, do meu filho pela Libras. E aí eu passei a ser pedagoga, porque eu vi esse amor que ele tinha. Eu agradeço muito a Rosane por ela estar se esforçando e estimulando ele. E aí, com o tempo, o número foi aumentando. Eu sou muito feliz. A Rosane, eu sou grata a essa pessoa, porque ela se esforçou, ela acabou mudando a sua pedagogia para poder inserir o meu filho na educação. Tem o instituto, a escola estadual, todas lá as crianças lá sofriam bullying. Muitas pessoas acabavam sofrendo bullying por conta disso. Era um flash na sinalização, né? E aí agora, aí às vezes ficam falando, é sinalizar rápido, tem que ser mais devagar, tem que ter mais calma para saber se comunicar com o pai e a mãe, senão não vai, através de gestos, era bem difícil. Eu lutei com isso e fiquei estimulando à medida que ele crescia e se desenvolvia. Nós víamos o Gabriel sinalizando de forma muito rápida, porque ele me copiava, acabava me copiando. Esse é o Gabriel, era aniversário e ele queria o bolo só para ele. Tá, Gabriel? O bolo é teu. A mãe... Não. Mesmo quando era meu aniversário, ele queria o bolo só para ele. Aí eu deixava. Vai, Gabriel, parabéns, vamos lá. Ele sempre queria o bolo para ele. Queria um bolo de aniversário todos os meses.
Aí ele ficava bravo quando não tinha aniversário, ele ficava bravo. A gente tinha que ter bastante paciência com ele. Quando tinham as festas, a brincadeira entre amigos também. A mãe e os pais surdos chamavam as crianças para terem essa interação. Na associação também. A gente passeava, ia no shopping, ia nas praças, todo mundo junto. Viajava, na igreja também, todos juntos. Nós íamos na igreja batista. Estávamos sempre presentes lá. É a nossa família. A gente se divertia bastante, era bem legal. Então, agora, o que é o reforço positivo? É estimular. Porque, por exemplo, estimular ele... Por exemplo, estão me avisando aqui que eu tenho pouco tempo. Passou o tempo muito rápido. Eu vi, me assustei, me desconcentrei um pouco. Então, a gente tem que dar estímulo. Por exemplo, o Gabriel, ele sinalizava e eu sempre elogiava, estimulava ele de forma positiva, não corrigia, está errado. Não. Às vezes o ouvinte, quando uma criança fala uma palavra errada, o que a gente faz? A gente estimula. E ele, quando sinalizava de forma incorreta, mamãe, papai faziam um sinalzinho que não era, mas era natural dele, fazia a mamãe e o papai, a gente acabava adaptando a mãe e o pai de forma correta, mas sempre estimulando. Parabéns, meu filho. Mesmo que ele não fizesse, sempre de forma positiva, construtiva. E também a gente ia nas comunidades surdas, a gente estava sempre presente. Quando eu fiz faculdade de Letras Libras, ele me acompanhava durante os 4 anos. Ele foi na UFSC. Em 2006, ele estava sempre me acompanhando e isso fez com que ele aprendesse bastante também. Eu estava vendo as palavras, eu não estava conseguindo enxergar, é verdade. Eu sinalizo, né? Mas antes eu estava fazendo, quando eu estava gravando, vocês viram que ele estava me imitando? Então, fui o modelo dele. A gente temos a nossa identidade surda e ele adquiriu isso e também se superou. Aí ele se apresentando, Gabriel, esse é meu nome, sou surdo, eu moro em Goiânia. A minha mãe, ela é surda. Queria contar um pouquinho da nossa história. Eu vejo os animais, alguns são perigosos, ferozes. Ele está contando a história de que um tigre casou com a leoa, também ele viu a girafa, todos eles em pares. O macaco também via, que o macaco também perseverando, subindo na árvore, eu gosto, ele come banana. Tem a cobra, que ela é grande e ela é perigosa, e ela mata. E eu fico vendo tudo isso, toda a natureza, é bem legal. Bastante uso de classificadores. O CAS. O CAS. Uhum. Onde eu trabalhava, ele pequenininho, ensinava ele. Aí, à medida que ele cresceu, ele continuou sinalizando em frente aos vídeos. Foi bem legal, foi se expressando. É a forma dele de se expressar. Eu sempre estimulei o Gabriel a se superar, a se desenvolver, a ter uma referência. Ele é uma referência para a comunidade. Hoje, ele é um influenciador, ele é um modelo. Isso me dá muito orgulho do meu filho, pela superação dele. Eu estimulei. No passado, eu chorava, eu sofria. Diante de todas as dificuldades que me trouxeram angústias, ansiedades,
E eu ficava pensando em todas as barreiras da vida. Mas o Gabriel não, ele pensava, não, eu tenho futuro, você é meu apoio. E isso foi muito bom, positivo para mim. Eu confiei no futuro através do meu filho. E isso é real. Ele me ajudou, ele foi o meu suporte. A gente tem que pensar, não precisa... É possível a gente ter apoio. Não chora, mãe, ele me dizia. E isso me marcou. E eu acreditei nisso. Quero falar um pouquinho da minha formação. Eu tinha um sonho de ser cabeleireira, manicure. Eu amava essa área de trabalho. Fazer as coisas, né? Eu fazia com a minha irmã. Mas aí, quando veio o Gabriel e ele era surdo, eu vi a necessidade de ensinar, de levar informações para ele. E eu queria fazer isso. Isso se tornou um objetivo para mim, não só para o Gabriel, mas para as outras crianças. E por isso eu me formei em Letras Libras. Eu sou professora, né? No CAS. De português, professora bilíngue. Nós fazemos dinâmicas, né? Trabalho com uma pedagoga, com crianças de 3 a 8, 9 anos. Tem as fotos, os recortes, são fotos mais antigas. Antigamente as coisas elas eram mais simples, agora com a tecnologia, as impressões, tudo é diferente, né? No passado era tudo bem perfeito. E a literatura também adaptada. A gente acabava sinalizando para as crianças as histórias, narrando algo bem legal. Isso foi um desafio para mim. Poder ensinar as crianças foi algo que eu amei, porque eu ajudei elas a se superarem. E eu estimulava elas. Vamos lá, pessoal. A Luana também, um profissional que é um modelo. Ela é veterinária. Quem é o outro? Outro influenciador. Tem alguns que são influenciadores digitais, que também são os modelos, assim como o Gabriel. Depois de toda essa trajetória, sigo firme na luta pela comunidade surda, em defesa de uma educação bilíngue de qualidade, do respeito aos direitos e da igualdade dos surdos na sociedade. Cada passo que dou é para garantir que as próximas gerações tenham mais oportunidades e menos barreiras, acreditando sempre que a inclusão e o reconhecimento começam com a educação e o respeito. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns, Andréia, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua palestra, foi ótima. A equipe Equidapas também preparou um presente para você. Obrigado. Vou tirar uma foto. Espere um pouquinho. Quero chamar a Aline aqui também, presente no palco. Agora, terminamos as palestras e vocês terão um tempo livre para estarem fazendo perguntas para as duas palestrantes sobre os temas apresentados anteriormente. Pode estar tirando as dúvidas, levantando as mãos. Será livre. Teremos 15 minutos para perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, Andréia. Nós temos aqui...
Nós temos aqui pais e mães de surdos que já são adolescentes. E eu quero saber, dá tempo ainda? Porque você começou a estimular os seus filhos, daí era 2 aninhos, mas ele já era pequenininho. E depois a tua menina teve outra história também. Mas se o meu filho é surdo e é adolescente, ainda dá tempo? Eu sempre falo que nunca é tarde para começar alguma coisa. Então, assim, para vocês verem o futuro do filho, mesmo adolescente, que vocês não tiveram aquilo no passado. Como a Andréia estava falando, ela foi outro mundo. O sofrimento dela como surda, uma pessoa mais velha, é totalmente diferente dos nossos filhos, né, Andréia? Então, assim, hoje em dia tem a tecnologia ao favor dos pais. Tem grupos que vocês podem fazer essas trocas. Tem os canais do YouTube, tem os próprios influencers, o Gabriel, o Andréia, a Tainá, o Vissurdo, que possam acompanhar. Então, nada é impossível. Mesmo que for agora, não é, desculpe, mas já passou. Vão em frente. Essa fase de adolescência é a mais delicada, eu acredito, assim, ó, porque envolve tudo. Envolve namoros, envolve sexo, envolve coisas de drogas. Como é que tu vai falar com o teu filho? Então, de um jeito ou do outro, tem que começar. Mesmo que seja agora na fase de adolescência. Essa fase de adolescência é muito importante, porque a gente vê muitos surdos, muitos. Eu vejo lá em Caxias, assim, com muita depressão. É o mal do século hoje em dia, né? Não que o ouvinte não tenha, mas, assim, muitos relatam o quê? Na minha família não sabe se comunicar comigo. Então, assim, a minha irmã, ela atende vários surdos online e ela me fala muito, as queixas deles, assim, claro que não me fala o que é, porque paciente é particular cada um, mas eu digo as queixas da maioria, a depressão e a ansiedade, a maioria dos surdos é porque não tem a comunicação em casa. Então, tentar de um jeito ou do outro, e não é tarde, não. Cada um tem os seus limites, se limita em alguma coisa, por exemplo, assim, tu é pequeno, tu não começou lá de pequeno, mas não é tarde. Eu acho que ainda dá tempo, sim. Muito obrigada. Gostaria de parabenizar pela palestra. Foi muito importante para nós. Eu sou professora de alunos surdos e eu percebo que muitas famílias não têm o desejo de aprender. A maioria das famílias não tem a questão do estímulo, da aprendizagem da língua de sinais. Que dica você daria para essas famílias que possam aprender mais sobre língua de sinais? Será que é para as duas a pergunta? Para as duas? Bom, a minha dica, primeiro, os seus filhos vão ser os professores de vocês. Então, assim, ó, não importa a idade que eles estão, o Andrei, como eu falei antes, ele tinha 2 anos e ele foi meu professor. Então, assim, vocês vão fazer essas trocas, estejam abertos para aprender. A gente tem que esquecer um pouquinho do português na hora ali e aprender com eles. Então, assim, a minha dica é que nunca é tarde, fazer essas coisas que eu falei em casa, eu acho que a Andréia também falou bem, assim, eu até esqueci de falar antes, porque a gente estava preocupado com o tempo, né? Mas, assim, eu colava nomes na geladeira, escrito geladeira, colava na mesa. A minha casa era como se fosse um carnavalzinho, tá? Mas, assim, eu não estava nem aí se as pessoas fossem me visitar e falar, porque eu queria que ele aprendesse. E, assim, incentivei muito o Andrei, principalmente, a Tainá já foi mais na onda, assim, mas o Andrei, eu comprava a revista Placar na época, porque ele sempre foi apaixonado por futebol. E eu comprava a revista Placar e fazia ele ler. Ele ia para o quarto e lia um textinho assim e vinha, me fazia, é isso. Eu digo, só isso? Não, volta a ler. Ai, que mãe chata. Assim era. E ele lia 5, 6 vezes aquele texto. Porque a gente está no mundo do quê? Do ouvinte. E a gente sabe que eles têm que aprender a escrever. Não vai ser, eu não diria assim que é igual ao ouvinte, porque o ouvinte também tem falhas na escrita do português. Mas, assim, tem que ter técnicas, tem que colar em casa as coisas para ajudar. Eu acho que, como eu falei antes, acho que tem que ser uma parceria com a escola, a associação aqui, você sendo prof, junto com a família. A continuação tem que ser em casa também, para que eles tenham isso. E vão, nos lugares, vão dizendo, isso aqui é o sinal disso, esse nome é esse nome é esse, até eles entenderem que é aquele nome e conseguir perceber
e decorarem o nome para entender como que é. Então, isso aí tem que andar junto, a escola e a família. Eu gostaria de complementar também o que a Andrea falou. No passado, quando eu era professora do CAS, as famílias participavam, primos, avós, nós tínhamos reuniões, rodas de conversa, e aí nós fazíamos a avaliação dos nossos alunos, dos vários alunos, e as nossas percepções. Então, tinha essas reuniões e conversas com pais e com mães. Como que é lá dentro de casa? Como que funciona? E como que é a sinalização? E lá na sua casa, aí cada um se expressava e conversava um pouquinho mais. Mas, e lá no quarto? Aí eles, então lá ele escreve na casa, eles organizavam as palavras, faziam os materiais, levavam para a casa deles. Então, dá essas dicas, precisa colocar e incentivar as famílias. Nas reuniões de pais, façam isso. Incentivem as famílias, tenham curiosidade para saber como que eles estão fazendo, se tem preguiça, eu trabalho muito, não tenho tempo. Não, dá certo sim, seu filho precisa de comunicação, tem estratégias. A gente não pode ficar só no conforto, sentadinho lá assistindo televisão. Então, eu gosto de dar essas dicas para que sempre tenha como se fossem etiquetas nos móveis da casa. Lembra que a gente mostrou ali nos meus filmes, nos slides, essas percepções, né, da família. Então, continuem se esforçando e eu incentivo vocês a não desistir. Eu sei que é difícil mesmo, mas continuem também vocês como educadoras a trazer as famílias para perto de vocês até essa reunião. E acho que é muito importante também fazer essa avaliação conjunta da educação com as famílias para que eles possam se comunicarem melhor dentro de casa. Eu até me esqueci de falar, o Andrei e a Tainá, eles escrevem muito bem o português, a Tainá mais ainda que ele. A gente tem um grupo da família, ela adora corrigir o Andrei, tá? Então, assim, até o Andrei disse que ela é professora de português. Então, assim, eles fazem é como se fosse tipo uma apostinha, quem vai mais, quem vai menos, sabe? E a gente escreve normal para eles no WhatsApp. Não tem nada de dizer assim, eu ir mercado. Eu vou no mercado, tu tem que escrever certo. Sabe? Eles têm que começar a aprender a conjugação dos verbos. Claro que eles vão ter as falhas, é claro, é óbvio. Como também um ouvinte não tem a perfeição de escrever certo do português. Eu também, porque eu não sou formada em letras. Mas, assim, a gente sempre escreve isso e a curiosidade deles é sempre assim, não entendeu a palavra, vai pesquisar, depois eles vão me perguntar. Então, assim, não entendeu o que significa, eu vou dizer para eles. Mas, assim, muitas coisas me perguntam e eles, tu não sabe essa palavra? Eu não sei tudo. Então, assim, isso é normal dos pais, vai pesquisar, tentar ensinar para eles, explicar como de um jeito ou do outro, né? Lá em casa, o Andrei ama metáforas, ama. Ele tem um caderno que o Cláudio escreve tudo de metáforas para eles, porque o surdo é difícil entender metáforas. É difícil até nós, como intérprete na profissão, traduzir metáforas. Se o surdo está perto de ti, tu vai traduzir o português sinalizado para depois ele entender o que significa aquela metáfora. Então, é muito complicado para eles entender a metáfora. E o Andrei tem um caderno, que o Cláudio, lá, meu marido, ele fala tudo, as metáforas para ele. E eu acho engraçado, porque ele usa isso nos grupos dos surdos. E daí os surdos começam a questionar, o que é isso? Sabe, o que é isso? Outro dia ele me disse assim, de grão em grão a galinha enche o papo, que ele tinha aprendido isso. E ele botou num grupo de surdos, o que é a galinha encher? Não entendi nada. E ele entendeu o que significava, porque a gente explicou para ele. Então, assim, eles têm que ter essa curiosidade, mas, como a Andrea disse, a gente tem que incentivar eles. E hoje, assim, eu me sinto muito orgulhosa de ter tantos influencers, assim, como o Gabriel, a Andrea, a Tainá, enfim, vários, que incentivam tantas as crianças do modelo positivo. Porque hoje em dia a gente vê tanta bobagem na internet, tantas coisas, né, absurdas, e a gente vê uma coisa tão legal, ensinar esses modelos para eles, né? Se ninguém mais tem uma pergunta. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora surda, parabenizar pela palestra, muito interessante, da mãe
dos meninos ali surdos, parabéns também. Mas a minha pergunta é para a professora surda, né, que ela começou a adquirir o conhecimento aos 15 anos. E como que foi essa aquisição, né? Porque a gente vê que muitos surdos têm essa dificuldade no português, no aprendizado do português. Então, quando esse aprendizado acontece de forma tardiamente, né, como que ela pôde desenvolver no português? Então, quando eu era pequena, a minha mãe, ela me obrigava, me dava castigo. Se eu não lesse bem, eu tinha que ajoelhar no feijão. Eu tinha medo. E aí, então, eu acabei treinando as palavras, mas eu não entendia o significado, era só uma decoreba. Ela fazia eu falar várias vezes, 10 vezes, 11 vezes, até eu gravar. E aí ela me perguntando. De novo, ela voltava e perguntava, eu chorava. Eu tinha medo da minha mãe. E eu cresci assim, apenas gravando. Não entendia frases, não me expressava, não conseguia me expressar através da escrita. Eu falava para o professor, eu não consigo, e eles me obrigavam. Os ditados, o professor falava e parecia pata, mata. Era semelhante, então eu tinha muita dificuldade. Pato, batom, eu tinha muita confusão em conseguir identificar. Aí eu errava, eu chorava. Foi traumatizante. Sofrido para mim, mas eles me obrigavam dessa forma a oralizar. Mandava eu lavar o rosto, ir no banheiro, parar de chorar e voltar para a sala de aula para prestar atenção. A minha mãe, os meus professores, e assim eu cresci, eles me obrigando. Então a minha escrita não é perfeita, eu consigo escrever, mas foi um esforço meu. O dicionário, sabe? Dicionário. Eu ficava procurando lá as palavras e a minha irmã perguntava para minha irmã o que ele está dizendo, e ela, através dos gestos, ia tentando me explicar. E eu escrevia, mas com dificuldade. Algumas coisas eu li e entendia, mas na hora de escrever sempre foi difícil, porque vem o trauma, foi traumatizante. Aí, quando eu descobri a Libras com 15 anos, eu fui vendo que as palavras elas tinham um significado, um sinal. Eu fiquei impressionada e a minha mente ficou... Fui fazendo as conexões de tudo que eu tinha lido, fui buscando pesquisar. Foi um esforço da minha mão, foi algo que eu busquei. Eu tenho o português, né, com falhas na escrita, mas a minha mãe, ela nunca me aconselhou, ela sempre oralizou e ela nunca sinalizou. A minha irmã, ela sim, ela que me ajudava, me dava cola, e eu interagia mais com ela. É a Karina, eu amo muito ela. Ela é preocupada comigo, ela me ajuda. Sempre me ajudou, desde pequenininha. Nós duas sempre nos esforçamos. Aí, na 8ª série, eu parei de estudar, porque já não aguentava mais aquela situação. Aí, depois, eu engravidei do Gabriel, passei a trabalhar no Correio. Foi meu primeiro emprego. Ele era pequenininho. Aí, depois, a chefe disse que eu precisava terminar o meu ensino médio. E aí, eu fiz supletivo. Tinha intérprete, foi a primeira vez que eu fui ter um intérprete, foi no supletivo. Eu fiquei super feliz, atenta, tudo, fazia bastante perguntas, me esforçava, escrevia, né? Amava copiar os ditados. Eu me transformei, porque eu passei a entender o significado das palavras, mas isso demorou bastante. Foi um processo. Depois, quando eu fiz em 2006 Letras Libras, eu fui aprovada, fiquei feliz também.
no passado, é o IFSC, o Instituto Federal, que mudou. Não, não é, desculpa, é CFE. É muito antigo, gente, eu não lembro direito. Cefet. E hoje mudou, hoje é um Instituto Federal lá, eu aprendi o português. Fui aprendendo as vogais, os verbos. Em 2006 eu aprendi a fazer essa tradução simultânea do português com a língua de sinais. E as minhas notas foram só melhorando. Eu tinha força de vontade de aprender, interagia com meus colegas. E o Gabriel, ele também, no computador, ele ficava me trazendo informações. Mas foi um esforço meu. Mas o Gabriel, ele é bem melhor no português do que eu. Foi algo natural. A primeira língua é a Libras, mas a segunda língua, né, é a oralização, onde ele foi no fono. E ele conseguiu se desenvolver na escrita. Exige muito esforço meu para conseguir alcançar isso. Parabéns, meninas. Muito obrigada a vocês duas pela palestra, pelas perguntas. Muito obrigado. Agora vocês podem voltar para o lugar. Agora encerramos, né, as perguntas, tiramos as dúvidas. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui presentes nesse momento. Muito obrigado. Mas não será só isso, né? Amanhã, novamente, a gente tem o nosso seminário.